nós. Boa noite a todos. Ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari, dia 7 de junho de 2022, às 19 horas, foi declarada aberta a reunião pela excelentíssima senhora presidente Aline de Oliveira Vilela e com a presença dos senhores vereadores Aparecida Cristina Alves, Adionor Carlos Rodrigues, Fábio Andriele da Silva, João Alfredo Natali, Juarez Carlos Martins, José Joaquim dos Reis, Marcelo Mariano, Moisés Domingos dos Santos, Moisés Teixeira, Thales Heitor Souza Alves. Foi proferida a leitura da ata anterior, que, colocada em discussão e a seguir em votação, foi aprovada por todos. Na leitura do expediente foram lidos indicação 02 de 2022 do vereador Moisés Domingos, indicação 03 de 2022 do vereador João Alfredo, indicação número 04 de 2022 dos vereadores João Alfredo, Marcelo Mariano e Thales Heitor, indicação 01 de 2022 do vereador Thales Heitor, indicação 05 de 2022 da vereadora Aline de Oliveira Vilela. Projeto de lei número 16 de 2022, que dispõe sobre autorização para utilização de veículo do município de Lambari, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que visem participação em eventos e da outras providências. Projeto de lei complementar 23 de 2022, que revoga o inciso 8º do artigo 52 da Lei Complementar Municipal 29, de 9/12 de 2019. Projeto de Lei Complementar 24 de 2022, que altera as disposições da Lei Municipal Complementar 06, de 6/8 de 2020, bem como os anexos 8º e 10º, e cria o anexo 13 na Lei Municipal Complementar 29, de 19/12 de 2019, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 25 de 2022, que autoriza o repasse de recursos financeiros à Associação Conselho de Desenvolvimento Comunitário Paiolinho para cumprimento ao termo de fomento 01 de 2022 e decorrente do edital de chamamento público 13 de 2022. Na ordem do dia, a senhora presidente solicitou os pareceres da comissão. Foi proferida a leitura dos pareceres, sendo favoráveis às matérias, e que as mesmas passem por discussão e votação em plenário. Foi colocado em discussão o projeto de lei 16. Com a palavra, o vereador João explicou a matéria, falando sobre a utilização dos veículos do município. Em votação, o projeto 16 foi aprovado por todos. Em discussão, o projeto complementar número 23. Com a palavra, o vereador João comentou sobre as reuniões realizadas com o pessoal do magistério e o executivo, e a revogação deste inciso na lei anterior foi o mais viável para que se chegasse neste resultado. Em votação, o projeto 23 foi aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei complementar número 24. Com a palavra, o vereador João comentou a matéria do piso salarial do magistério e explicou a alteração do salário. Em votação, o projeto 24 foi aprovado por todos. Em discussão, o projeto complementar número 25. Em votação, foi aprovado. Foi colocado em discussão a indicação 02 do vereador Moisés Domingos, que solicita manutenção de calçamento na rua André Ribeiro da Luz. Em votação, foi aprovado por todos. Indicação 03 de 2022 do vereador João Alfredo, que solicita substituição das lâmpadas de LED na Praça Nossa Senhora da Saúde. Em votação, foi aprovado por todos. Em discussão, a indicação 04 dos vereadores João Alfredo, Thales Heitor e Marcelo Mariano, que solicita substituição de lâmpadas LED para a Avenida Vital Brasil até a saída da cidade do bairro Campim. Em votação, foi aprovada por todos. Em discussão, a indicação 01 do vereador Thales Heitor, solicitando o término das obras do CAPS. Em votação, foi aprovado por todos. Em discussão, a indicação 05 da vereadora Aline, solicitando instalação de banheiros públicos na Feira Livre. Em votação, foi aprovado por todos. No grande expediente, com a palavra, a senhora presidente justificou sua indicação, dizendo que havia observado essa necessidade de banheiros públicos na feira, até por questão de higiene para os feirantes
e para idosos e pessoas que frequentam o local. E nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Está em discussão a ata anterior. Então, está em votação. Vereador Tales. Voto sim, presidente. Vereador Juarez. Sim, presidente. Vereador Moisés. Favorável. Vereador Marcelo. Vereador Moisés. Sim, presidente. Vereador Joaquim. Voto sim, presidente. Vereador Andriele. Fala no microfone para nós. Sim, presidente. Vereadora Dionor. Sim, presidente. Vereadora Cristina. Sim, presidente. Vereador João. Sim, presidente. Então, foi aprovada por todos a ata anterior. Na leitura do expediente, peço ao senhor secretário que faça a leitura para nós. João. Projeto de Lei Municipal número 18 de 2022. Autoriza a criação da empresa pública Águas Minerais de Lambari Limitada e da outras providências. O prefeito municipal de Lambari, Minas Gerais, Marcelo Giovanni de Souza, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Da Constituição, objeto e função social. Artigo 1º. Fica o município de Lambari autorizado a criar empresa pública sob a forma de sociedade limitada de capital em cotas por prazo indeterminado com denominação Águas Minerais de Lambari. Artigo 2º. A empresa pública terá por objeto e finalidade explorar as atividades econômicas relacionadas às águas minerais e água potável de mesa em todo o território do município de Lambari. Parágrafo 1º. As atividades previstas para a empresa pública serão desenvolvidas diretamente pela empresa pública ou por meio de transferência da titularidade da exploração do Parque das Águas de Lambari para a iniciativa privada, observando o procedimento previsto na legislação pertinente para as concessões. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º do presente artigo, a empresa pública passará a contar em seu objeto social a atividade de fiscalizar o cumprimento das obrigações da concessionária, em especial quanto à qualidade, respeito às normas ambientais e quaisquer outras disposições a serem definidas no edital ou em contrato de concessão. Parágrafo 3º. A empresa pública poderá negociar, comercializar produtos ou insumos relacionados às suas áreas de atividade na forma da lei, de decreto ou do estatuto. Artigo 3º. A dissolução da empresa pública somente se dará por lei específica e após respeitar os seguintes parâmetros. Inciso 1. Quitação total dos seus débitos que contenham recursos públicos, ainda que na forma de emissão de títulos públicos ou congêneres. Inciso 2. Autorização pelo Conselho de Administração da empresa pública. Inciso 3º. Encerramento de todas as obrigações referentes aos contratos de concessão, na hipótese de transferência à iniciativa privada. Artigo 4º. É função social de interesse coletivo dos munícipes de Lambari, expresso pela sua Câmara Municipal, que a empresa pública promova diretamente ou indiretamente a exploração das águas minerais e água potável de mesa em todo o território do município de Lambari. Artigo 5º. A justificativa econômica de que trata esta lei deverá considerar benefícios diretos, indiretos, quantitativos e qualitativos com vistas ao bem-estar coletivo dos cidadãos e desenvolvimento econômico de Lambari, bem como do desenvolvimento do ente público e da empresa pública. Artigo 6º. Com vistas à consecução da função e dos objetivos sociais da empresa pública e à busca de escala de viabilidade econômica, a empresa pública poderá estender suas atividades a todo o território nacional, em especial para municípios pertencentes ao Circuito das Águas do Sul de Minas Gerais. Parágrafo único. A empresa pública poderá se utilizar de todos os instrumentos previstos em lei,
em especial dos instrumentos da Lei Federal número 8.987/1995 e suas respectivas alterações. Artigo 7º. A empresa pública terá sede e fórum na cidade de Lambari, Minas Gerais, não podendo estabelecer escritório em outros municípios, salvo se passar a explorar a atividade em outras unidades da federação. Capítulo 2. Do capital social. Artigo 8º. O capital social da empresa Águas Minerais de Lambari Limitada é de R$ 150 mil, dividido em 150 mil cotas de R$ 1 cada, devidamente integralizadas. Artigo 9º. O aumento de capital social deverá ser precedido de uma avaliação econômica, financeira e de resultados formalizadas pela gestão da empresa Águas Minerais de Lambari e submetida ao prefeito municipal. Capítulo 3. Das competências da empresa pública. Artigo 10. Compete à empresa pública Águas Minerais de Lambari, inciso 1, operar, manter, conservar e explorar os serviços de captação, envasamento e abastecimento de água mineral e água potável de mesa em todo o território nacional. Inciso 2. Estudar, projetar e executar diretamente ou mediante contrato com terceiros as obras e projetos relativos à ampliação ou remodelação dos sistemas de captação e abastecimento de água mineral e água potável de mesa. Inciso 3. Arrecadar os serviços afetos ao abastecimento de água mineral, bem como estabelecer contratos de fornecimentos com representantes e consumidores. Inciso 4º. Estudar e propor alteração nos preços de serviços e produtos. Inciso 5. Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com a produção e abastecimento de água mineral e potável de mesa, compatíveis com leis gerais e específicas. Capítulo 4. Da estrutura organizacional. Artigo 11. A empresa pública Águas Minerais de Lambari será administrada por um diretor-presidente, cuja criação do cargo, nomeado e exonerado ad nutum, recrutamento amplo, atribuições específicas, requisitos e remuneração serão estabelecidos mediante lei complementar. Artigo 12. Ao diretor competirá: inciso 1. Dirigir toda a atividade objeto da empresa pública Águas Minerais de Lambari. Inciso 2. Decidir, na instância que lhe couber, os assuntos que lhe são pertinentes. Inciso 3. Representar a empresa junto a conselhos, colegiados e comissões, bem como perante os poderes da República. Inciso 4. Assegurar a consecução das metas e prioridades definidas pelo município sócio para a sua área de competência, coordenando, integrando esforços, recursos e meios colocados à sua disposição. Inciso 5. Fixar objetivos e determinar prioridades na área de sua competência, obedecidas às diretrizes emanadas do município sócio. Inciso 6. Planejar, organizar, dirigir, acompanhar e controlar as ações, atividades e resultados da empresa, frente aos objetivos e metas traçados. Inciso 7. Gerenciar os recursos financeiros, procedendo aos recebimentos, pagamentos e aplicações das disponibilidades diárias, segundo orientação do gerente. Inciso 8º. Efetuar o registro, o controle e análise contábil das transações ocorridas. Inciso 9. Coordenar e acompanhar o orçamento, planejar e manter controle sobre o custeio operacional. Inciso 10. Coordenar e executar os procedimentos referentes às atividades de compras, recebimento, distribuição e controle de estoque e dar suporte administrativo às licitações. Inciso 11. Fornecer adequado padrão de serviços de administração de recursos humanos e serviços de limpeza, copa, vigilância, telefonia e protocolo. Inciso 12. Coordenar e elaborar estudos, análises e propostas abrangendo as demandas e potencialidades de consumo, dados de custeio e financeiros históricos de custeio, de modo a assegurar a continuidade da eficiência comercial da empresa.
Inciso 13. Coordenar e executar as atividades da captação, envasamento e distribuição aos consumidores, bem como operar o sistema de água mineral, de modo a garantir a produção e a satisfação dos consumidores. Inciso 14. Desenvolver, implantar e acompanhar os padrões e métodos de obtenção de qualidade de água mineral, desde o manancial até o envasamento e distribuição aos consumidores, e executar outras atividades de controle da qualidade. Inciso 14. Assegurar a adequada aplicação das políticas, procedimentos, resoluções, normas e demais regulamentações fixadas para e pela empresa. Inciso 15. Emitir e fazer divulgar circulares, instruções normativas e procedimentos para execução e otimização das atividades, atribuições e tarefas da empresa. Inciso 16. Administrar os recursos materiais, orçamentários e financeiros colocados à sua disposição, fazendo cumprir e observar as disposições vigentes sobre o assunto. Inciso 17. Administrar, avaliar e treinar, desenvolver e realizar ou determinar outras ações voltadas para a promoção da capacitação dos recursos humanos da empresa. Inciso 8º. Orientar estudos e pesquisas, tendo em vista a elevação dos níveis de eficiência e eficácia da empresa como um todo. Parágrafo único. As atribuições do diretor poderão ser delegadas ou avocadas a qualquer tempo para servidores que exercem suas atividades na empresa pública Águas Minerais de Lambari, se responsabilizando pessoalmente pela fiscalização, controle e resultado, quando assim proceder. Artigo 13. Poderão ser criados tantos cargos forem necessários ao desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela empresa pública. Parágrafo único. O regime jurídico do pessoal da empresa pública será o da consolidação das leis do trabalho e respectiva legislação complementar. Capítulo 5. Das receitas da empresa. Artigo 14. Constituem recursos da empresa pública. Inciso 1. Receitas decorrentes de: a linha A, comercialização de bens relacionados ao seu objeto social. A linha B, exploração de direitos próprios ou de terceiros, decorrentes da propriedade intelectual ou da transferência de tecnologia. A linha C, venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrição em concurso público. A linha D, rendimentos de aplicação de seus ativos financeiros e outros pertencentes ao patrimônio sob sua administração. Inciso 2, recursos provenientes de acordos de convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas. Inciso 3, recursos a seu favor constituídos por terceiros. Inciso 4, recursos decorrentes de convênios ou contratos com órgãos e entidades governamentais ou instituições privadas de quaisquer naturezas, firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, para desenvolvimento e execução de projetos. Inciso 5. Doações, legados, subvenções, heranças e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Inciso 6. Recursos oriundos de fontes governamentais ou não, destinados ao fomento de capacitação e tecnologia do país. Recursos provenientes de contratos de concessão ou autorizações. Inciso 8º, recursos provenientes de outras fontes. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 15. Eventual contratação de pessoal efetivo na empresa pública, salvo as disposições do artigo 11 da presente lei, far-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1º. Para fins de sua implantação, a empresa pública poderá realizar contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição e legislação municipal que rege a matéria. Parágrafo 2º. Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, imprescindível ao funcionamento inicial da empresa pública.
Parágrafo 3º. O prazo de contratação temporária definido no parágrafo 1º deste artigo poderá se estender até a finalização do processo seletivo definido no caput do presente artigo e posse dos aprovados. Artigo 16. Fica autorizada a empresa pública estabelecer convênios de cooperação técnica com órgãos e entidades da administração pública destinados a permitir a utilização, por prazo determinado, de servidores de outros órgãos e entidades para viabilizar as atividades técnicas e administrativas indispensáveis ao seu funcionamento. Artigo 17. A contratação de obras, serviços, obras e alienações sempre será precedida de procedimento licitatório na forma da legislação em vigor. Artigo 18. Nos termos do que dispõe o artigo 28, parágrafo 3º da Lei Federal número 13.303/216, fica afastada a observância de procedimento licitatório para: inciso 1, comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. Inciso 2. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculadas a oportunidades de negócios definidas e específicas, justificada a inviabilidade do procedimento competitivo. Parágrafo único. Para desenvolvimento das atividades relacionadas nesta lei, a empresa pública firmará instrumento de regulação da relação jurídica com o ente público ou privado, devidamente justificado e embasado na lei aplicável, observando todos os custos das atividades e o equilíbrio econômico-financeiro da companhia. Artigo 19. A empresa pública sujeitar-se-á à fiscalização do gabinete do prefeito, da Controladoria Municipal e do Tribunal de Contas do Estado de Minas, além do Ministério Público Estadual e do Poder Legislativo Municipal. Artigo 20. Aplica-se à empresa pública no que couber o disposto na Lei Federal número 13.303/216, subsidiariamente, as disposições do Código Civil aplicáveis a sociedades limitadas. Artigo 21. A empresa pública Águas Minerais de Lambari deverá apresentar semestralmente sua prestação de contas ao município sócio. Artigo 22. A criação da empresa Águas Minerais de Lambari e as despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta da dotação própria. Artigo 23. O Poder Executivo, mediante decreto, poderá regulamentar o funcionamento da empresa pública criada pela presente lei. Artigo 24. Fica o Poder Executivo autorizar a abrir crédito especial para garantia das despesas iniciais com a criação da empresa pública Águas Minerais de Lambari, os quais serão concentrados no excesso de arrecadação apurado na arrecadação prevista e a realizada, na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 e parágrafo 3º da Lei Federal 4.320/1964. Artigo 25. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Lambari, 3 de junho de 2022. Marcelo Giovanni de Souza, prefeito municipal. Hugo Carlos Rodrigues, assessor jurídico. Projeto de Lei Municipal número 19 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de locação, objetivando cessão para a indústria têxtil e dar outras providências. O prefeito municipal de Lambari, Minas Gerais, Marcelo Giovanni de Souza, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a locar o imóvel comercial, cito, na rua Antônio Horta Barbosa, número 441, bairro Vila Nova, Lambari, Minas Gerais, de propriedade do senhor Eugênio Carneiro Rodrigues. Artigo 2º. Fica o município de Lambari autorizado a ceder o imóvel, descrito no artigo anterior, à indústria têxtil Alele Confecções, inscrita no CNPJ 20.494.240.000 ao contrário 05. Artigo 3º.
o prazo da locação previsto no artigo 1º da presente lei será de 12 meses, renováveis por igual período. Parágrafo único. A empresa descrita no artigo 2º ofertará, no mínimo, 15 empregos diretos para moradores deste município. Artigo 4º. O valor mensal máximo da locação será de até R$ 2.000, levando-se em consideração o valor aplicável ao mercado imobiliário. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta da dotação orçamentária a seguir: 020204, 122, 2001, 2004, 3390, 3600, ficha 28. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos em 1º de janeiro de 2022. Lambari, 6 de junho de 2022. Marcelo Giovanni de Souza, prefeito municipal. Hugo Carlos Rodrigues, assessor jurídico. Projeto de Lei número 11, de 12 de abril de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2023 e da outras providências. A Câmara Municipal de Lambari aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Em cumprimento às disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do município de Lambari para o exercício de 2023, compreendendo: inciso 1, as disposições sobre prioridades e metas da administração pública municipal; inciso 2, a estrutura do orçamento municipal; inciso 3, a elaboração, a alteração e execução orçamentária; inciso 4, as despesas de pessoal e encargos sociais; inciso 5, as condições para a concessão de recursos públicos; inciso 6, as alterações na legislação tributária; inciso 7, as disposições sobre a dívida pública municipal; e inciso 8, as disposições finais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos: inciso 1. Prioridades e metas elaboradas em conformidade com as disposições do Plano Plurianual PPA 2022-2025. Inciso 2. Metas fiscais elaboradas em conformidade com os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 3. Riscos e eventos fiscais elaborados em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2023, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional e legal do município e as de funcionamento dos órgãos e entidades municipais, são as constantes do anexo 1 desta lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2023 e na sua execução, não se constituindo em limite a programação das despesas. Parágrafo único. O orçamento anual será elaborado em consonância às prioridades e metas constantes no PPA 2022-2025. Capítulo 3. Da estrutura do orçamento municipal. Artigo 3º. O orçamento para o exercício financeiro de 2023 abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, e será elaborado levando em conta a estrutura organizacional do município e suas possíveis alterações. Artigo 4º. A proposta orçamentária do município evidenciará as receitas por rubricas e suas respectivas despesas por função, subfunção, programa, projetos, atividades e operações especiais de cada unidade gestora e conterá
Inciso 1, mensagem encaminhando o projeto de lei. Inciso 2, texto da lei. Inciso 3, demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas. Inciso 4, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. Inciso 5, quadro das dotações por órgãos de governo e administração. Inciso 6, demonstrativo da despesa por órgãos e funções. Inciso 7, programa de trabalho através da funcional programática. E inciso 8º, demonstrativo da despesa segundo sua natureza. Artigo 5º. Para efeito desta lei, entende-se por: inciso 1, programa, um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Inciso 2, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. Inciso 3, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Inciso 4, operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta, sob a forma de bens ou serviços. Parágrafo único. As categorias de programação de que trata essa lei serão identificadas na proposta orçamentária de 2023 e na respectiva lei, bem como nos créditos adicionais por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais. Capítulo 4. Da elaboração, alteração e execução do orçamento municipal. Artigo 6º. A proposta orçamentária do município, relativa ao exercício financeiro de 2023, deverá ser elaborada em conformidade com os diversos princípios, além dos contábeis, geralmente aceitos, o de igualdade, prioridade de investimento, prioridade de investimentos nas áreas sociais, austeridade na gestão de recursos públicos, modernização na ação governamental, transparência na elaboração e execução do orçamento. Artigo 7º. O Poder Legislativo e autarquias elaborarão seu detalhamento de despesas para o exercício financeiro de 2023, observadas as determinações contidas nesta lei no artigo 29-A da Constituição Federal, devendo encaminhá-lo ao Poder Executivo até 30 dias antes do prazo de remessa do projeto de lei orçamentária de 2023 à Câmara Municipal. Artigo 8º. As emendas ao projeto de lei do orçamento devem obedecer ao disposto no parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal e na alínea B do inciso 3º do artigo 160 da Constituição do Estado, e não poderão indicar recursos provenientes de anulação das seguintes despesas. Inciso 1, dotações com recursos vinculados. Inciso 2, dotações referentes à contrapartida. Inciso 3, dotações referentes a obras em andamento. E dotação 4, dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais. Artigo 9. O projeto de lei orçamentária de 2023 contemplará autorização ao chefe de Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares, observando o disposto da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, visando, inciso 1, criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria de programação já existente. Inciso 2, movimentar internamente o orçamento quando as dotações existentes se mostrarem insuficientes para a realização de determinadas despesas. Inciso 3, incorporar valores que excedam as previsões constantes da lei orçamentária. Artigo 10. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, remanejar, transpor ou transferir, total ou parcialmente, as dotações aprovadas na lei orçamentária de 2023, ou em
em créditos adicionais quando for necessária a repriorização de programas, ações ou gastos governamentais fixados na estrutura do orçamento, determinadas as respectivas realocações de recursos nos termos seguintes. Inciso 1. Remanejamento. Realocações de organização do ente público com destinação de recursos de um órgão, secretaria, departamento ou congênere para outro, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definido no parágrafo único do artigo 5º desta lei. Inciso 2. Transposição. Realocações no âmbito dos programas de trabalho já existentes no orçamento do órgão executor das ações governamentais. Inciso 3º. Transferência. Realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão, secretaria, departamento ou congênere, e do mesmo programa de trabalho, em função da repriorização dos gastos a serem efetuados. Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional. Artigo 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, incluir ou alterar fontes de recursos nas dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023, respeitadas as devidas vinculações. Parágrafo único. A movimentação entre fontes de recursos de uma única dotação orçamentária não configura abertura de crédito adicional. Artigo 12. O governo municipal destinará, no mínimo, 25% de sua receita resultante de imposto e das transferências federais e estaduais de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelece o artigo 212 da Constituição Federal e a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Parágrafo único. O município aplicará parte dos recursos a que se refere o caput desse artigo na manutenção e no desenvolvimento do ensino, na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, nos termos estabelecidos no artigo 212-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020. Artigo 13. A proposta orçamentária consignará a previsão de recursos para financiamento das ações e serviços públicos de saúde no ano de 2022, no mínimo de 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B e do seu parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 14. A Lei Orçamentária de 2023 deverá conter reserva de contingência limitada a 2% da receita corrente líquida prevista, destinada a atender os passivos contingentes, os riscos e eventos fiscais, dentre outros imprevistos e imprevisíveis. Parágrafo único. Para efeito desta lei, entende-se como eventos e riscos fiscais imprevistos e imprevisíveis, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da administração municipal, não orçadas ou orçadas a menor, as decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais às necessidades do poder público. Artigo 15. Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, a despesa cujo valor não ultrapassa os limites estabelecidos no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal 866, de 21 de junho de 93, atualizados pelo Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018. Artigo 16.
Até 30 dias após a aprovação e publicação da Lei Orçamentária de 2023, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como as metas bimestrais de arrecadação. Parágrafo único. O cronograma anual de desembolso mensal do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos, respeitado o limite constitucional, o prazo mensal e a proporção fixada na Lei Orçamentária de 2023, em observância às regras dispostas no artigo 29-A da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 109, de 15 de março de 2021. Artigo 17. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, os poderes executivo e legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais, calculado de forma proporcional à participação dos poderes, no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2023. Parágrafo 1º. Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Parágrafo 2º. Na hipótese de ocorrência do disposto do caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante em que lhe caberá tornar indisponível para empenho e para movimentação financeira. Parágrafo 3º. Para efeito de aplicação deste artigo, serão considerados preferencialmente os recursos orçamentários destinados às despesas de capital e às despesas correntes que não são afetas a serviços básicos. Parágrafo 4º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Artigo 18. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 19. A destinação de recursos para novos projetos somente será permitida depois de adequadamente atendidos os projetos em andamentos e as despesas de conservação do patrimônio, salvo os projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Capítulo 5. Das despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 20. Para efeito dos dispostos do inciso 5 e 10 do artigo 37, observado o inciso 2, parágrafo 1º e caput do artigo 169 da Constituição Federal, observadas as disposições contidas na Emenda Constitucional número 109, de 15 de março de 2021, e na Lei Complementar Federal número 101, de 2000, fica estabelecido que a administração direta e indireta e o Poder Legislativo poderão criar cargos, empregos e funções, alterar a estrutura de carreira, realizar concurso público, conceder qualquer vantagem, corrigir, reajustar ou aumentar a remuneração dos servidores públicos municipais e admitir pessoal mediante lei e prévia dotação orçamentária suficiente para atendimento da respectiva despesa, de acordo com os limites constitucionais e legais. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes dos atos dispostos no caput desse artigo deverão estar previstos no orçamento de 2023 ou acrescidos por créditos adicionais. Artigo 21. A despesa total com pessoal dos poderes executivo e legislativo, respectivamente, não excederá os limites de 54% e 6% da receita corrente líquida, observados os limites prudenciais. Artigo 22. No exercício financeiro de 2023, a realização de hora extra,
quando a despesa com o pessoal houver excedido o limite disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar